Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Iti Namine Namaste Sarasvati Devim Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine. Ofereço minhas respeitosas reverências à Sua Divina Graça, Srila Prabhupada, que é muito querido pelo Senhor Krishna. Minhas reverências a Ti, ó servo de Sarasvati Goswami, que está tão bondosamente pregando a mensagem de Sri Chaitanya Deva e liberando os países do Ocidente de todo niilismo e impersonalismo. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Haribol. Bom dia, amados, que bom, estamos aqui para mais uma aula. Essa será a parte 12 desse ensaio sobre os ensinamentos de Prahlada Maharaj. Estamos indo bem, entendendo que Prahlada Maharaj, embora ele tivesse apenas 5 anos de idade, ele fala como uma pessoa adulta, dessa forma, É muito estranho ver uma criança falando assim com tanta propriedade e autoridade. Podemos ver também que no mundo hoje, em outros campos de conhecimento, as crianças que estão encarnando atualmente para ajudar a humanidade a progredir de alguma forma, são seres avançados que falam também com propriedade. São qualidades adquiridas numa encarnação anterior e eles trazem esse conhecimento manifesto. Então não importa, assim, a idade. Então, assim como o Prahlada Maharaj, ele fala como uma pessoa muito experiente e culta. Isso acontece porque ele recebeu esse conhecimento de seu mestre espiritual, chamado Narada Muni. Quando uma alma dotada de potência por Deus infunde a sua energia no coração do discípulo, o discípulo desenvolve esse aspecto do conhecimento. Então a sabedoria, ela não depende da idade, mas do conhecimento que é recebido de uma fonte superior. Devemos entender que ninguém se torna sábio apenas por avançar em idade, como a gente considera hoje em dia. Olha, um velho, uma pessoa idosa, acha que ela tem muita sabedoria, porém essa sabedoria que ela tem é do mundo, O conhecimento das decepções, das frustrações, de uma vida assim regada de sofrimento. Então uma pessoa velha pode, nos dias atuais, assim, até dar bons conselhos, porém a sabedoria real que estamos falando aqui é a da consciência divina. E como nós somos almas, servos eternos de Deus, quando porventura recebemos esse conhecimento de uma autoridade espiritual ou da escritura que contém essa verdade absoluta, então passamos a falar com autoridade. Então Prahlada Maharaj é um desses mestres encarnados
que Krishna manda, né, vir aqui nesse planeta para desempenhar os seus passatempos. No caso do passatempo de Prahlada é a relação com Nrsimhadeva, a encarnação metade homem e metade leão, e por acaso hoje, né, é o dia que se comemora o aparecimento de Nrsimhadeva, essa encarnação maravilhosa de Vishnu que veio, né, desbancar a arrogância do pai de Prahlada Maharaj, que se chamava, né, Hiranyakashipu. Então, esse conhecimento, né, de uma pessoa que atingiu a velhice, não é assim o conhecimento em si, né? Ele tem uma experiência da ignorância, da escuridão, e devido às suas soluções em relação a isso, de ter os seus alívios em relação ao ataque das coisas negativas, ele passa a ter uma noção, né, do que realmente não é legal aqui nesse mundo. Então, mas o conhecimento não pode ser adquirido assim, o conhecimento real, né? Ele não pode ser adquirido através das experiências mundanas. Ele tem que ser recebido de uma fonte superior. Então a pessoa pode se tornar assim sábia nesse verdadeiro sentido, né, da sabedoria. Prahlada Maharaj, apesar de ser criança, denotava esse poder sábio mesmo na infância, porque aí a questão é de consciência da alma, não consciência da mente. Então não importa se uma pessoa tem 5 ou 50 anos de idade, então devido a essa sabedoria, o homem se torna um ancião, mesmo sem ter idade avançada, né? Quando ouvimos uma criança falar com autoridade, aquilo ali sim é considerado, né, uma pessoa velha, no sentido maduro do conhecimento. Então, desse modo, embora Prahlada Maharaj tivesse apenas 5 anos, devido ao seu conhecimento avançado, ele estava transmitindo instruções perfeitas a seus colegas, né? Talvez alguém considere essas instruções desagradáveis. Por exemplo, digamos que um homem já seja casado e Prahlada Maharaj diga: aceite a consciência de Krishna. Então essa pessoa vai pensar: como é que eu posso largar a minha esposa, meus filhos, dessa forma? Porque juntos, né, nós conversamos tão agradavelmente, sentamos e desfrutamos. Então, como é que eu posso abandonar assim a minha chamada afeição familiar, né? Essa atração familiar é muito forte. E Prahlada Maharaj está dizendo, dentro da sua autoridade, que é exatamente essa afeição por sociedade, né? Amizade, amor, família, é exatamente o que está prendendo a alma nesse mundo, né? O desejo de dinheiro e gozo sexual. O devoto puro, ele sempre vem para nos mostrar quais são os pontos, né, da energia material que estão corrompendo de uma maneira mais significativa a nossa alma. Por isso, como somos ignorantes e estamos assim meio que dormindo na energia material, quando uma pessoa autorizada, assim como Prahlada Maharaj nos ensina, temos que dar muita atenção, porém, no íntimo de nosso coração,
como estamos assim muito apegados a esse fenômeno, né, da energia material que alicia o nosso falso ego, que é essa afeição familiar principalmente, ficamos assim, né? Não damos a atenção necessária, ou então racionalizamos. Racionalizar significa que você encontra uma desculpa para se desvincular dessa afeição pela condição familiar, de modo que essa atração é muito forte e sempre vamos fazer perguntas, né? Como é que eu posso abandonar as minhas relações? Como eu posso deixar de lado esse mundo no qual depositei toda a minha vida, né? A crença de que serei feliz. Prabhupada, ele dizia que, né, uma vez ele falou que assim, eu sou um homem idoso com 72 anos de idade, estou longe da minha família há 14 anos, ainda assim, às vezes eu penso em minha esposa e filhos. Isso é muito natural, mas isso não quer dizer que eu tenha de voltar. Isto é conhecimento. Quando a mente divaga em pensamentos de gozo dos sentidos, deve-se entender de imediato. Isso é ilusão. Prabhupada, né, saiu lá da Índia, né, veio aqui para o Ocidente a pedido de seu mestre espiritual, abandonando toda a família, né, para servir a Deus, e eventualmente, mesmo como um sannyasi, um guru de potência maravilhosa, ele ainda tinha aquele pensamento nos filhos, porque esse laço, né, esse nó da afeição familiar, ele é muito poderoso. Podemos então imaginar que se um devoto puro do quilate de Srila Prabhupada, se ele ainda pensava, né, na esposa e filhos, imagina uma pessoa que, né, ainda está vivendo na escuridão, ou que é um neófito na vida espiritual. Essa pessoa ainda vai estar assim muito ligada. Então é algo natural, né? Pertence à existência da vida material, essa ligação de Maya com o mundo, né? Com as pessoas. Mas tudo isso é ilusão, né? Então logo a mente comece a voltar no passado e pensar nas esposas, né, nos filhos, na profissão, na vida material, como é que era. Então tudo isso aí temos que, né, saber assim, imediatamente que isso não é concernente à vida espiritual que eu estou escolhendo. Então, de acordo com o sistema védico, que é o que estamos tentando passar aqui, é compulsório abandonar a vida familiar aos 50 anos. Devemos, né, partir, não há assim, alternativa, porque a nossa vida, ela dura 100 anos, e de acordo com um conhecimento, né, superior, se já vivemos 50 anos em gozo dos sentidos na vida familiar, então devemos, né, abandonar essa tentativa de continuar desfrutando de um modo materialista, onde o nosso coração, em vez de estar se dedicando completamente a Deus, está dividido com a natureza familiar, que vai roubar assim a nossa energia, e sendo que numa idade mais avançada já estamos assim partindo para a morte, e uma pessoa inteligente naturalmente aceita esse esquema, né, védico,
de que aos 50 anos ele começa a se afastar um pouco, né, ou muito da afeição familiar e se dedica a preparar para o momento da morte. Se não aconteceu até agora, aos 50, a morte torna-se, né, mais evidente quando vamos envelhecendo. 50 anos é uma idade assim, ideal, né? Nem estamos tão velhos, porém também aprendemos as irregularidades, né, as coisas do mundo material que não estão de acordo, né, em consonância com a vida espiritual. Uma pessoa de 50 anos que tenha recebido um bom conhecimento, né, que tenha esse sentimento da autoridade em seu coração, ele toma essa decisão de um modo muito facilitado, começando a ficar mais fixo nos pés de lótus do Senhor Krishna e viver uma vida assim completamente pacífica, já nessa intenção, né, real de voltar para o mundo espiritual. Então, o que Prahlada Maharaj quer dizer é que os primeiros 25 anos são para essa vida de estudante, né, chamada Brahmachari, onde a pessoa fica aos cuidados de almas avançadas que lhe passam o conhecimento. Dos 5, né, aos 25 anos, a pessoa deve ser assim muito bem educada em consciência de Krishna. Esse é o sistema que Deus estabeleceu para toda a humanidade. Cada pessoa encarnada nesse mundo material deve tomar consciência de que ela está numa forma humana com esse propósito de aprender sobre quem ela é, quem é Deus e qual o relacionamento entre ela e o Senhor nesse mundo material e como ela deve se preparar para voltar para o mundo espiritual. Assim que é o esquema, né, como Krishna montou do sistema Varnashrama, que são as leis para o sistema social e o sistema espiritual. De modo que o princípio básico dessa educação que Prahlada Maharaja nos diz deve ser a consciência de Krishna e nada mais. Nada mais, né? Não assim ficar especulando tantas religiões, tantas filosofias, ideais materiais, mas simplesmente a pessoa entender quem é Deus, né? Krishna, ter essa consciência de que ele é um servo eterno de Krishna e seguir sua vida assim. De modo que quem segue a vida em relação a essa consciência divina de Krishna vai ter a sua vida assim muito agradável e bem sucedida, tanto nesse mundo material quanto no próximo, né? Na próxima encarnação, ou então ela vai ter sucesso e vai voltar para o mundo espiritual. Educação consciente de Krishna quer dizer treinar a pessoa a abandonar por completo essa consciência materialista. Porque o que você está fazendo aqui nesse mundo? Questione-se mais profundamente. Então isso é a consciência de Krishna perfeita, né? Todo esse conhecimento está aí disponível no mundo material e também podemos compartilhar informações com pessoas que já estão vivendo nessa consciência de Deus. Isso é o que vai acontecer se a criança, né, for treinada, né, até aos 25 anos. Mas se esse estudante, né, o brahmachari, ele é incapaz de captar essa essência da consciência de Krishna, se ele ainda mantém
desejos materiais, apesar de receber todo o conhecimento, então ele pode se casar com uma boa esposa e levar uma vida familiar tranquila, né, baseada nos princípios espirituais de uma vida casada, conforme os Vedas recomendam. Então, porque a pessoa, mesmo que casada, se ela foi treinada nos princípios básicos da consciência de Krishna, né, nas leis espirituais, ele, mesmo assim, ele não vai se enredar no mundo material, porque ele entende as armadilhas de Maya. Então, quem leva uma vida simples, com um pensamento elevado, pode avançar em consciência de Krishna, mesmo que esteja na vida familiar, que é diferente de uma pessoa materialista, que quando se casa e se envolve pela afeição familiar, ele é capaz de cometer todos os tipos de atos para manter, né, o conforto ou o desfrute dessa família. Mas numa família espiritual, chamada Grihasta, tanto o esposo como a esposa e os filhos trabalham como almas, né? Essa união é com esse sentido espiritual, onde o centro é Deus e as almas trabalham conscientemente para avançar na direção do Senhor Supremo no reino de Deus. Então a vida familiar em si, ela não é assim condenada, mas se um homem, né, esquece a sua identidade espiritual e apenas se envolve em afazeres materiais, aí então, né, tudo vai estar perdido, né? Nada é condenado nesse mundo quando feito com consciência espiritual, tendo o Senhor Krishna, que é Deus, como o centro da existência. Todas as coisas, né, como fala, tem os dois lados da moeda. Então, se a pessoa casa e esquece de seu espírito, e aí só fica trabalhando assim duramente, fazendo muito esforço para obter benefícios materiais, sem medir, né, assim, como ele vai ganhar isso, então sua vida humana está perdida, né? Então, de modo que a criança recebe o conhecimento espiritual, mas se ele chegar nessa idade, né, de 25 anos, onde os hormônios do corpo estão assim ativíssimos, né, muito fortes, ele vai falar assim para o mestre dele que assim, não consigo me livrar do ataque do desejo sexual. Então ele vai ser autorizado a se casar. Essa é a prescrição. Mas mesmo casado, ele não se envolve em sexo ilícito, ou seja, ele não pode, assim, espiritualmente estar casado com uma mulher, porém pensando que isso é um arranjo para ele poder praticar assim sexo assim ativamente, né, o tempo todo. É uma concessão dentro de um padrão védico. Você ter uma esposa, né, gerar filhos com ela, conscientes de Deus e, eventualmente, lógico, devido a alguma necessidade biológica, você pratica o ato sexual, mas isso não se torna uma necessidade assim, além né, de um parâmetro normal e biológico, porque você, como alma, como espírito, está observando isso. E sabe que a energia sexual é muito perigosa nesse sentido em que ela é um poder da natureza material que te prende ao desfrute. Logo, entende? Nada é condenado, mas tudo deve ter uma visão consciente. Então, se
você deseja, né, uma moça, ou se você deseja um rapaz, case-se e viva em consciência de Krishna. Porque quem é treinado em consciência de Krishna, desde quando é pequeno, né, naturalmente vai se tornar avesso ao modo de vida materialista. Porque você entende, você já não sente mais o sabor de querer desfrute material quando você já está desfrutando da consciência divina desde pequeno. E esse é o papel dos pais, né? Se tornarem devotos e passarem essa consciência para os seus filhos, para beneficiar essas almas que, quando elas crescerem, já não sintam tanto apego pela energia material e possam, de alguma forma, fazer esse trabalho da alma, de se libertar dos modos da natureza material e voltar para o reino espiritual. E nessa vida de casado também, o homem, aos 50 anos, já se prepara, né, dentro desse padrão da cultura védica ou da cultura divina, ele já vai abandonando assim a vida familiar para se preparar para a morte. Então, como que começa esse abandono da afeição material, né? É dito que o marido e a mulher deixam o lar e viajam junto em peregrinação. Se a pessoa permanece na vida familiar dos 25 aos 50 anos, ela deverá ter então alguns filhos crescidos. De modo que aos 50 anos o esposo entrega os negócios da família a alguns de seus filhos casados e ele e a esposa partem em peregrinação para assim, lugares sagrados, a fim de esquecer os apegos familiares. Nós vamos ter que tomar essa atitude, né? Dentro do conceito védico é assim que nos é ensinado. E quando tornamos-nos, né, assim, 100% maduro em desapego, paramos de pensar em nossos filhos, nos negócios, nos concentramos firmemente nessa busca onde tentamos, né, voltar para Deus, a pessoa pode pedir a pessoa para a esposa, por exemplo, que volte a morar com os filhos e ele permanece sozinho. Então esse é o programa védico, né? Nós temos que dar a nós mesmos essa oportunidade de avançar na vida espiritual passo a passo. Caso contrário, se permanecermos apegados a essa consciência material por todos os nossos dias, né, a essa afeição familiar ou profissional que seja, nós não aperfeiçoaremos a nossa consciência de Krishna e perderemos a oportunidade dessa forma humana assim, tão desejada, né? Até mesmo semideuses querem estar nessa forma humana de tão valiosa que ela é, para que pratiquemos o serviço devocional, para que purifiquemos, né, o nosso coração e possamos receber essa misericórdia de Deus revelado na nossa vida. Compreende? Temos que ser inteligentes, mesmo que estejamos casados, é necessário tomar uma atitude numa determinada idade da nossa vida, para que prossigamos de uma forma, né, segura, sem tantos incômodos ou molestamentos, né, de filhos, de sociedade, de amigos, que sempre, né, pedem que nós participemos de suas atividades fora da consciência divina. Desse modo, temos que arranjar um jeito de escapar, não para fugir do mundo, mas para nos ater àquilo que é a realidade em nós.
E uma pessoa que foi criada com essa consciência desde pequena, ela tem muito mais facilidade de tomar essas atitudes. Por isso, Prahlada Maharaja está, nos pedindo esse tipo de consciência. Temos que entender assim, parar um pouco e pensar que essa nossa dita, e aclamada, suposta vida familiar feliz, significa que nós temos uma esposa e filhos muito amáveis. Essa é a ideia, de uma família feliz. E assim, nesse contexto afetivo, desfrutamos a vida. Todo mundo é construído psicologicamente para isso, para ter um companheiro, uma companheira, e ter filhos, e aquele lar doce onde todo mundo está compartilhando ali responsabilidades, e afetividades. Mas a maioria das pessoas, elas não sabem que esse desfrute, ele é falso, que se apoia numa plataforma falsa, onde estamos nos identificando falsamente com esse corpo material e direcionando a nossa energia de amor, que deveria ser para Deus, estamos dirigindo, pervertidamente, projetando de uma forma equivocada o nosso amor para a família. Essa família é um fogo fátuo, Depois de tantos anos, todo mundo vai abandonar o corpo e teremos, assim, outras famílias. Já tivemos tantas famílias e continuamos nessa história ilusória. Estamos pensando que assim desfrutamos a vida e que seguimos um padrão caridoso, ajudando a nossa família, mas no final tudo isso, com a morte, Então, assim, de repente, num piscar de olhos, vem a morte e talvez tenhamos de abandonar esse desfrute, ou por outros motivos que a vida nos dá, assim, de acordo com a surpresa das armadilhas de Maya, da energia ilusória. De modo que a morte, ela não está sob o nosso controle, e tudo aquilo que está dentro do nosso planejamento familiar, profissional, político, econômico, assim, pode terminar a qualquer momento, e pensamos que estamos desfrutando da vida, mas essa vida é falsa, É falsa. Então, no Bhagavad Gita, nós aprendemos que se alguém morre muito apegado, por exemplo, à sua esposa, o resultado será que em sua vida seguinte ele vai ter o corpo de uma mulher, Ele pensou tanto em sua mulher, em sua esposa, dessa forma. E se a mulher também está muito apegada a seu marido, ela terá um corpo de homem em sua vida seguinte. Ou seja, não sai da vida material, Abandona o corpo e vai ter que voltar, mesmo assim, com apego amoroso, vai ter que voltar àquilo que meditou no fim da vida. Então, do mesmo modo, se você não for um pai de família, por exemplo, mas se você estiver apegado a um cão, um gato, qualquer coisa assim, então a sua vida seguinte você vai ser assim como um cão ou um gato. No que você está pensando nessa vida? Então essas são as leis do karma. Isso tudo é explicado nas escrituras de uma forma assim muito simples, São as leis da natureza material. Por isso Krishna, Mão Maná Bhava Madhbhakto, ele fala, pensa sempre em mim, torna-se meu devoto, porque a partir do momento que você está canalizando a sua energia de amor para o centro real da vida,
para a verdade absoluta, para a pessoa suprema, o Senhor Krishna, Deus revelado. Então, na hora da morte, quando você abandonar o seu corpo, você vai voltar para Deus, para Krishna. Isso é muito simples entender. Mas para pensar em Krishna, nós temos que criar, gerar, desejar assim, avidamente, nos desapegarmos das condições materiais, cujo desfrute criam esse nó, esse laço, no qual a nossa mente passa a pensar somente nas coisas materiais. Esse é o perigo, é isso que Krishna está nos falando, que Prahlada Maharaja também está exemplificando aqui em suas palavras, que na medida em que somos instruídos o mais cedo possível em nossa vida, então a tendência de nos desapegarmos do mundo material, através desse conhecimento, vai ser muito facilitado, nesse sentido de tomarmos uma atitude em determinada idade da nossa vida, onde nós pensamos assim, já está mais tarde do que nunca, já cheguei a uma idade avançada, já curti o mundo material reguladamente, conforme as instruções que Deus nos dá, e agora eu vou dedicar a minha vida a um processo mais assim, meditativo, introspectivo, de prática espiritual, para já me preparar para pensar em Deus e voltar para o mundo de Deus. Dessa forma, não nos enganamos. E principalmente se estivermos na associação de pessoas que seguem o mesmo processo. Porque o mundo material em Kali Yuga, vamos dizer assim, 99% das pessoas não estão interessados na consciência de Deus, porque vivem assim numa escuridão muito grande. Quanto maior a posição da pessoa nesse mundo material, quanto mais riquezas e o dito poder material elas pensarem ter, assim, mais difícil é para a pessoa renunciar à sua vida material e seguir com essa consciência espiritual, sabendo que Krishna está controlando tudo, na vida de uma pessoa que se rende a Ele. Então, assim, nas histórias do passado, grandes assim, reis santos, apesar de ter toda a opulência material, todas as condições assim, máximas de conforto, mesmo assim chegam a um ponto da vida em que eles simplesmente abandonam o mundo, abandonam tudo que tem, assim, como se fosse nada, Porque a consciência espiritual não está assim ligada a esse tipo de materialidade que é considerada pelas mentes de pessoas que não estão conectadas com Deus. Então, leis da natureza material, karma. Toda a ideia é escapar dessas leis, e Krishna ele vem a esse mundo exatamente para nos explicar como usar a vida material de acordo com as leis divinas, de uma forma regulada, para que possamos viver moderadamente dentro do prazer material, porém estarmos com o coração sempre fixo nos pés de lótus do Senhor Krishna. Senão, vamos ir para a outra vida e ter a forma que pensarmos de acordo com o momento da morte. Isso é muito perigoso. Mas uma pessoa que já está fixa nos pés de lótus de Deus, ela segue a sua vida assim, tranquila. Então, o ponto principal que estamos questionando aqui, que Prahlada Maharaja está falando desde a primeira aula, é que devemos começar a consciência de Krishna imediatamente. Quanto mais cedo, melhor.
Se você agora que está ouvindo essa aula, ainda não adotou a rendição ao Senhor Supremo em seu coração, então faça isso agora, imediatamente, né? Porque as pessoas ficam pensando assim, depois que eu terminar a minha vida de desfrute, quando eu estiver velho e assim, não tiver mais nada a fazer, então eu vou para essa sociedade onde a consciência de Krishna acontece, para ouvir algo sobre Deus, né? Essa é a consciência. Estamos procrastinando há milhões de vidas. As pessoas vêm, nos dão uma boa instrução, né, com autoridade, mas mesmo assim elas estão muito apegadas, né, afetivamente a tudo aqui no mundo material, e elas não vão conseguir compreender. Assim como uma pessoa que está sonhando e você começa a tentar acordá-la e ela fala, não, aqui está tudo bom nesse sonho. Aí você vai e fala para ela, não, mas isso aí é só um sonho, acorde. E ela, não, eu quero continuar aqui na minha cama sonhando. Dessa maneira, né? Então a pessoa vem e fala que esse mundo material, com todos os seus gozos e sofrimentos, é tudo uma espécie de sonho, de fantasia, mas a pessoa não quer acordar. Ela gosta de ficar ali deitada na cama, dormindo, preguiçosa. De modo que os devotos puros estão assim, tentando atuar sobre esses tipos de mentes. Nessa Kali Yuga, principalmente, as pessoas, o modo da ignorância, gostam de dormir, né, de brincar. Elas não estão interessadas em fazer esse sacrifício na forma humana para voltar para a sua posição real de servo eterno de Deus, de Krishna, e sair, né, se libertar desse samsara, desse ciclo de nascimentos e mortes, que no final essa natureza, essa energia material é criada assim, somente para trazer sofrimento para as almas que se rebelam contra Deus, né? Sofrimento assim, contínuo. Porém, se você estiver na consciência de Krishna, mesmo essa energia material vai trazer assim júbilo, vai trazer assim realizações favoráveis. Onde você estiver em sua consciência é o que vai delimitar o prazer, né, e a dor desse mundo. Você pode ter tudo material, mas se sua consciência não estiver com Krishna, você vai ter uma vida infernal, porque o espírito não consegue sentir prazer sem estar conectado com Deus. E mesmo que você não tenha nada assim dentro, né, dos valores materiais nesse mundo, porém você é totalmente conectado em amor com Deus, dessa forma conforme instrui as autoridades, mesmo que você não tenha nada, você vai estar super feliz, em paz, se preparando, assim, tolerando tudo, porque você sabe que a vida é temporária, é passageira, né? Tudo à sua volta é uma espécie de ilusão tentando te convencer a sair dessa posição que você alcançou espiritualmente através do seu sacrifício ou dos créditos, né, espirituais que você trouxe de uma vida passada. Então o devoto, ele tolera tudo, ele não se abala, né? Continua humilde, sem esses desejos extravagantes do falso ego. E Krishna vai controlando a vida dele naturalmente. O devoto, ele pode ver a presença de Deus atuando em tudo na sua vida e segue a sua vida conforme Krishna faz o arranjo para ele. O devoto não está interessado em barganhar com Deus riquezas materiais. O devoto material apenas pede serviço devocional e mais amor a Deus em seu coração. Porque isso é que vai fazer o espírito feliz, de fato,
independentemente de aquisições ou perdas materiais. Krishna, ele explica muito bem isso no Bhagavad Gita e está esperando a nossa atitude de rendição a ele. Então não podemos ficar pensando, quando eu tiver mais velho, quando eu não tiver nada para fazer. Assim como? Isso aí é um esquema absurdo de uma mente completamente contaminada, que é enganadora, né? Que fica nos enrolando. Então fala assim, mas né, quando eu estiver quase morrendo, aí sim eu vou ouvir algo sobre Deus, então vou me preparar para a morte porque eu estou velho. Dessa forma, assim, você perde toda uma vida de prazer espiritual para viver numa vida de sofrimento material, de ansiedades, de lamentações e de tudo aquilo, né, que conhecemos desse caos social, material, onde as pessoas defendem assim ideais completamente assim demoníacos, escuros, sem nenhum sentido, né? Simplesmente porque elas estão perdidas e insatisfeitas. É claro que se a pessoa assim mesmo na velhice, né, aceitar, assim, se render a Deus, isso é melhor do que nada, né? Mas mesmo assim, qual é a garantia de que a pessoa vai chegar na velhice? Temos que pensar isso, né? Que podemos abandonar esse corpo amanhã. Qualquer momento, né? Podemos dar tchau a essa vida material que estamos assim querendo desfrutar mais até o momento da velhice e planejando assim, quando eu chegar lá na velhice, eu vou me render a Krishna. Esses absurdos assim. Cada dia é um presente de Deus. Temos que desejar ardentemente a cada dia, logo quando acordamos, a receber, né, esse presente de Deus, assim, que é a sua presença dentro do nosso coração, e seguir a vida assim, crescendo em altas realizações internas. É muito maravilhoso estar com Krishna assim. Então, um devoto sentindo esse amor, essa luz, né? Essa realização cada vez mais intensa, ele tenta passar esse conhecimento para que as pessoas pelo menos tomem uma atitude de se voltar para ele. Então, adiar a vida espiritual é muito arriscado. Comece hoje, imediatamente, né? Temos que aproveitar essa oportunidade agora para avançar em consciência de Krishna. Este é o propósito, né, de Srila Prabhupada quando criou a sociedade, né, consciente de Krishna, assim também como as várias sociedades de outros devotos puros. Então, esse movimento, essa associação desses devotos que já estão presentes na Terra, né, que são amáveis, que vão te ajudar de alguma forma, assim, para dar a oportunidade de todos começarem a consciência de Krishna em qualquer etapa da vida. Por isso que há esses templos, assim, há toda uma literatura, qualquer idade que você quiser, você vai receber esse benefício da vida espiritual. E devemos entender que, acima de tudo, independentemente da idade que você está, esse processo de cantar o Mahamantra Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, se você canta esse nome que foi trazido pela própria Suprema Personalidade de Deus, o Senhor Chaitanya Mahaprabhu, então o seu avanço vai ser assim, muito rápido, muito rápido. Krishna está dando essa misericórdia. Olha, Kali Yuga é muito pesada, as pessoas basicamente não têm saída porque estão completamente perdidas nessa tentativa de obter felicidade material e desfrute dos sentidos. Então, eu vou dar esse
Mahamantra, né, Hare Krishna para elas, e se elas cantarem, vai ser assim um salto enorme que ninguém imagina como é absoluto esse poder do santo nome de liberar a alma das contaminações materiais, de purificar o coração, de incrementar, né, o desejo dela para estar conectada amorosamente com a suprema personalidade de Deus, de modo que o resultado é assim, imediato, né? E por que não cantamos? Porque mesmo as pessoas que são devotas de Krishna também criam assim uma espécie de dificuldade de cantar o nome. Temos que cantar de peito aberto, em gratidão completa, por estar recebendo um processo tão facilitado. Então, imediatamente, assim, comece a cantar o santo nome, mesmo que você não tenha todo esse conhecimento, assim, técnico, filosófico sobre Krishna, comece a cantar. E quando, na medida que você canta e purifica a sua mente, esse desejo da alma começa a transparecer naturalmente, e aí você vai querer buscar, né, o conhecimento, a associação, a sua fé aumenta, o seu apego, a sua afeição pela realidade absoluta se manifesta. Então tem que manifestar, essa energia espiritual tem que manifestar. E o processo é muito simples, cantando o santo nome de Deus, se associando, né, com devotos que estão falando sobre Krishna e também tentando compreender as atividades de Deus, né, os passatempos de Deus. Vamos ouvir isso da boca dos devotos que já estão familiarizados com as atividades de Deus, assim, desse lado mais místico, né? Então, é possível, sim, criar-se uma linguagem de entendimento para qualquer pessoa. A própria energia do devoto mais avançado, falando sobre os passatempos de Deus, vão atuar de uma forma também, assim como o cantar do santo nome, no coração da pessoa, e a alma, como ela é eternamente um servo eterno de Krishna, mas está esquecida disso, né? A ideia da autoridade daquele que está praticando o serviço devocional a Krishna é que ele se torna um polo de energia cativante, onde através de suas palavras nós automaticamente reconhecemos a nossa posição de servos eternos de Krishna, e é natural, porque nós somos isso eternamente. Então, logo você sinta o gostinho da sua posição de servo eterno, você vai querer cada vez mais experimentar essa doçura, né? Esse néctar que advém de estarmos rendidos aos pés de lótus de Krishna. E isso vai fazer com que paremos de colocar, né, ou projetar o nosso amor nas coisas materiais que não tem nada a ver com o espírito. Essa energia material é apenas uma ilusão criada por Deus, porque nós queremos ser os senhores da vida, né? Esquecemos da nossa posição de servo. É impossível, porque só há um Deus, e esse Deus é Krishna. E Ele está querendo que nos lembremos novamente dele, né? Smarana, né? Então por isso que se fala, né? Shravanam, Kirtanam, Smaranam. Smaranam quer dizer lembrar de Krishna. Ouvindo e falando sobre Krishna ou cantando seus santos nomes, vamos, né, Smaranam, nos lembrar cada vez mais de Deus. E quando nos lembramos de Deus, vamos nos relacionando com Ele até chegar a um nível de amizade íntima e no fim entregamos tudo para Krishna. Entregamos tudo para Krishna, que já é de Krishna, que nunca foi nosso, né? Inclusive, nós mesmos, né, somos partes integrantes de Krishna. Somos Krishna, energia, né, nos movimentando nesse mundo.
Nós somos pertencentes a Deus, somos servos, e Ele é o Senhor, somos, né, subordinados. Então, Krishna, Ele é o Senhor absoluto. Entender esse simples fato e nos rendermos a Krishna nos dá assim, um alcance bem grande aqui na vida material para desenvolvermos o nosso aspecto, né, Titi, de conhecimento dentro do plano intuitivo, né, de Buddhi Yoga, né, como Krishna diz no Bhagavad Gita, e não seremos assim arrastados pelas ondas de Maya mais assim facilmente, porque aquilo que achávamos que era desfrute, que era bom, já não tem mais o mesmo sentido, né, quanto tínhamos antes, né? Antes, né? O nosso desapego vai ser assim evidente. Então Krishna está falando no Bhagavad Gita, prática constante e desapego da energia material é a solução de todos os problemas materiais. Então, o que você está decidindo na sua vida agora? Desse modo, então, Prabhupada sempre, né, solicitava a todas as senhoras e cavalheiros que muito assim, gentilmente aceitem ouvir essas palestras, essas aulas, que possam ler a literatura espiritual e que tenham esse obséquio, né, de fazer esse sacrifício de cantar Hare Krishna, mesmo em suas horas, né, de lazer, e de ler os livros que Srila Prabhupada tão gentilmente colocou à disposição da sociedade, né, materialista, numa linguagem assim muito simples, como um devoto puro pode fazer de acordo com, né, as condições, as tradições. Desse modo, né? Então, Prabhupada ele sempre dizia assim, esse é o nosso pedido, né? Façam um mínimo de esforço, que esse mínimo, essa atitude mínima que você der, né, um passo que você der em relação a Krishna, ele vai dar assim milhões de passos na sua relação, em sua direção. Então, Prabhupada falava, né, que temos assim, certeza de que todo mundo que seguir esse nosso humilde pedido vão ver que esse processo espiritual da consciência de Krishna é muito agradável e eficaz. Por isso temos que tentar, né? Vamos tentar, vamos assim, hoje mesmo. Se você está aí numa condição muito lamentável de vida, sofrendo psicologicamente, qual é a vantagem disso, né? Continuar alimentando isso e depois tendo doenças psicológicas, como podemos ver no mundo, assim, onde as pessoas tomam assim até atos extremos, né? Devido ao sofrimento. Então, por que não aceitar aquilo que é a bênção suprema? Esse que é a loucura do mundo, né? Você fala, você quer dar o processo mais eficaz para a pessoa se libertar do sofrimento, mas mesmo assim ela não consegue tomar essa atitude, porque ela está muito contaminada. Então, a maior bênção nesse mundo é nos associarmos, né, com devotos puros ou com devotos avançados e recebermos essas bênçãos para que essa potência de Krishna possa se manifestar em nosso coração e vivermos felizes, mesmo nessa energia material. Então é isso, espero que vocês tenham gostado de mais essa aula, né? Vamos continuar assim. Então essa parte 12, espero que tenha ficado boa, né? Inspirada pelo Senhor. E é isso. Meditem, estudem, cantem, se associem, né, positivamente e vivam uma vida com conforto espiritual, não somente material.
Ok? Todas as glórias são a Sri Sri Radha Krishna, Sri Sri Gauranitaya, Sua Divina Graça, Seja Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Todas as glórias são a Prahlada Maharaj, todas as glórias são os devotos reunidos. Haribol.